Está cansado? É algo que todo mundo já passou. Eu mesmo, para fazer esse vídeo, com muita coisa que a gente trabalha, muitos pacientes, né, muitas aulas, a gente acaba que fica um pouco mais cansado e muito mais fadigado, se por assim dizer. Mas muitas vezes a gente pode estar passando por um processo nesse exato momento, aliás, de canseira das coisas para além do que acontecem só no nosso dia a dia. A falta de sono, momentos onde você acha que você vai conseguir descansar e você acaba que não consegue, a gente não consegue mesmo. A gente come bem, a gente bebe bem, a gente se diverte, mas o cansaço ele vai estar lá ainda, porque é um cansaço persistente. O bichinho está lá e está continuando, que está muito mais voltado para o conteúdo estressante, que é resultado dos nossos pensamentos, do que necessariamente para além daquelas situações que é onde a gente chama de esgotamento mental, aonde o cara chega no final e morri! Faleceu. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Antes de continuar, eu já peço que você deixe o seu like, curta, comenta, compartilha. Fazendo assim, você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas, que o povo tá ruim da cabeça mesmo. E o povo tá precisando de muita ajuda psicológica e muita saúde mental. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Se você já percebeu que existe uma dificuldade em você se concentrar, mas que você não consegue focar nas tarefas, mas que você se irrita fácil, mas que você sente aquela angústia, você percebe aquele humor alternando emocionalmente com problemas de memória, que você está produzindo menos, que você está desmotivado, então você está num esgotamento mental, ou melhor dizendo, a fadiga mental ou o embotamento. Geralmente esse processo ele se inicia no trabalho com a sobrecarga, do trabalho, a pressão, os problemas em um ambiente que é disfuncional, tóxico e é aquele ambiente de empresa mesmo, empresarial. Só que vai além disso algumas vezes porque chega no cônjuge, nos amigos, nos filhos, nos parentes, e isso vai gerando muitos e muitos conflitos externos. Porque todo tipo de comportamento que a gente tem é influenciado, de certo modo, pelas nossas próprias expectativas, O que eu quero para o futuro? O que eu quero hoje nesse trabalho aqui, nesse trem aqui? Eu preciso produzir mais, porque quero ganhar mais money. Seja pelo money, essa retribuição do valor, ou do nosso próprio reconhecimento pelo ambiente. O ambiente que está ali, ele reconhece a gente. E na maioria das vezes, esse reconhecimento ele tem como peso um fator de suporte. E quando a gente não percebe que a gente está tendo esse suporte emocional, seja porque a gente não se vê assim, seja que na realidade as coisas não estão funcionando como a gente quer, ou por distorções cognitivas que nós temos dado a comparações que nós temos com outras pessoas que nós achamos mais sucedidas do que a gente, melhor do que a gente, essas fadigas começam a acontecer. Eu já não quero mais fazer isso, eu já sou forçado a fazer aquilo, e as nossas crenças moldam os nossos pensamentos para a gente pensar que o negócio está muito difícil e que é relacionado àquele gatilho. E aí a gente acaba que muda de humor porque a gente não percebe muitas vezes a real situação dado ao que a gente sente. E por fim, a gente acaba que tem comportamentos que correspondem a essa mesma crença, sendo disfuncional ou não. A gente mantém numa fadiga, a gente mantém acelerado até o ponto que acaba a sua energia e você fica sem bateria. Quando você está fadigado mentalmente, significa que essa pessoa, você aí do outro lado da telinha, você passou por longas atividades cognitivas por muito tempo e essas atividades deixaram o seu cérebro muito mais exausto. Pessoas que têm que tomar decisões rapidamente, o excesso de
múltiplas tarefas ao mesmo tempo, durante um período muito longo, cobrança nessas empresas, ambiente até pode ser a própria empresa, né? Quem sabe o autônomo muitas vezes ele se autocobra muito mais do que se ele tivesse numa CLT, não é verdade? Isso vai criando muitas vezes esquemas de perfeccionismo, onde eu preciso fazer aquilo 100% sem deixar passar nada. E esse nada é nada mesmo e peixe nada, brincadeiras à parte. Isso ao longo do tempo pode causar problemas. Causa problemas porque o seu cérebro ele não descansa. Por que ele não descansa? Porque isso vai causando potenciais disfuncionalidades no seu sono, no seu ciclo circadiano, na maneira com que você, além de interpretar, o que você se comporta em um determinado ambiente por causa dessa autoexigência de sempre estar alerta para você resolver os problemas. Todas essas situações que, de certa maneira, desafiam, né, a nossa vida, comportamento disfuncional do outro, problemas numa empresa, relacionamento, o falecimento de entes queridos, perda do trabalho, mudanças bruscas em nosso ambiente, divórcio, causam ainda mais essa fadiga e esse esgotamento mental. Ainda mais que se a gente fala de pessoas com uma resistência na mudança e numa resistência a essa alteração de rotina, esse embotamento cognitivo ainda leva a uma extrema dificuldade de concentração, de mudar o pensamento, de alteração de humor em coisas muitas vezes e até que eram mais simples, que você conseguia fazer, que você tinha felicidade naquilo que você fazia. Não é a depressão ainda. Calma, que não é a depressão ainda. Pera aí, antes da gente falar disso, mas que vai causando uma diminuição da produtividade e um declínio catastrófico na sua saúde mental, na sua saúde física. E a gente entender isso é um padrão e um passo inicial para você ficar menos ansioso e menos fadigado. E um dos pontos cruciais para melhorar essa fadiga é a gente ter uma organização do tempo que nós temos. Porque sem um período onde a gente pode organizar, aí lascou-se tudo. Porque realmente você vai fazer por fazer e não vai fazer porque você tem uma estrutura organizacional do seu tempo, né? Sem um período onde a gente precisa trabalhar, descansar, interagir com o mundo, a gente sempre vai associar a qualquer momento com ação, com aquele negócio que eu tenho que fazer, cara, e eu preciso fazer. Quando você vê, você tá morrido da Silva. Por quê? Porque não tem um tempo. Então, trabalhar além do trabalho, se a gente se cobra muito, nós vamos continuar tendo esses momentos aonde você fala, nossa, eu preciso fazer mais porque eu preciso produzir mais. Então, quando você tem um equilíbrio de tempo, você tem um equilíbrio de saúde alimentar, você come funcionalmente, você come direito, você tem hobbies, você tem um lazer, você tem refeições saudáveis, você consegue ler um livro, você consegue dormir bem, durma bem, pelo amor de Deus. Isso quer dizer que você está tendo uma funcionalidade e o seu cérebro está funcionando da maneira com que ele deve funcionar. Mas se isso acontece ao contrário, provavelmente você está forçando o seu organismo como um todo. E logo mais, não vai ser só sua mente que vai ficar fadigada. Vai ser todas as coisas. Vai ser o seu físico, vai ser o humor, vai ser o mental, vai ser o trabalho, vai ser a relação com que você tem com as outras pessoas. Tudo isso. Por quê? Porque nós precisamos de um momento de descanso. Por exemplo, o sono. O sono é um negócio que eu sempre falo que é essencial.
A gente tem que dormir de 7 a 8 horas por dia. Você precisa ter uma rotina de sono, porque o seu ciclo circadiano precisa trabalhar como ele foi evolutivamente estabelecido para trabalhar. Você não pode trocar o dia pela noite, porque o nosso cérebro ele se recupera no processo do sono. No processo do sono NREM, do sono REM. Então, quando isso ocorre, nós temos uma recuperação e logo nós não ficamos cansados, fadigados em excesso. Por isso que é necessário perceber aquilo que é realmente importante e você decidir não apenas aquilo que está fora do seu alcance, mas aquilo que está ao seu alcance. Nós precisamos aceitar as coisas como elas são e não como a gente quer. Você precisa se expor a situações que sejam funcionais, que sejam produtivas, que sejam colaborativas com o seu comportamento e que não vão deteriorar a sua saúde física e mental. Mesma coisa é pessoas, você tem que se expor a pessoas que sejam funcionais. Você vai estar exposto àquela pessoa que está lá, não vai dar certo, isso aqui é ruim, não, pode esquecer. Não, cara, você não precisa disso. Você tem que zelar pelo seu próprio ambiente saudável e pela sua saúde mental. E claro, se você precisar, busque ajuda profissional, porque se essa fadiga ela continuar, daqui a pouco ela vira uma síndrome de impostor, e dessa síndrome, posteriormente, o burnout é onde você não consegue trabalhar, é onde você vai ter crises e é onde você vai piorar a sua situação, desenvolvendo até um caso de ansiedade mais grave ou de depressão mais grave. Cabe a você zelar pela sua saúde. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, ative o sininho de notificações, porque assim você me ajuda, você ajuda o editor a ajudar mais e mais pessoas através da terapia cognitivo-comportamental e das neurociências. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se faz sentido, se você já passou pela síndrome de burnout, se você já se sente fadigado, já se fadigou, que eu vou estar respondendo vocês, certo? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!